Apocalipse, capítulo de número 21. Peço que os irmãos coloquem em pé em reverência à palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 21, versos 9 ao verso número 27. Glória a Deus. Irmãos, nós iniciaremos o culto de domingo no máximo às 9h10. Peço que os irmãos se organizem para chegar antes, ok? Nós vamos tentar otimizar ainda mais o culto, para que o culto seja um culto extremamente racional, organizado, porque o reino de Deus é um reino organizado, ok? De terça estamos começando com o horário, no máximo às 9h10 nós iniciaremos. Filhos, eu peço encarecidamente o temor da parte dos irmãos. O culto não começa às 9h30, o culto começa às 9h10 no máximo. Esteja antes. Se no seu trabalho você chegar atrasado, o que acontece? Em muitas empresas você tem que voltar, não é isso? Vai embora, perdeu o dia. Então, filhos, tenha o temor da parte do Senhor. Apocalipse 21, do verso 9 a 27, diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus desceu do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome das 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem que é de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônico, o sexto sardio, o sétimo crisólito, o oitavo pério, o nono topázio, o 10º crisópraso, um 10º jacinto e o 10º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem iluminado o Cordeiro e a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e entrarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Verso 27, todos juntos, vamos lá. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Oremos ao Senhor eterno Deus, amado Pai. Irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que nesse instante, Senhor, o seu Santo Espírito venha falar com a tua igreja aquilo que tu bem queres. Pois se vier, meu Pai, de mim mesmo, nada vai acontecer. Mas se essa mensagem vier do teu trono, Pai amado, maravilhas acontecerão no nosso meio. Senhor, fale conosco, Senhor, que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glorificando ao Senhor, poder se sentar. Aos irmãos que estão em casa, eu peço que compartilhem essa mensagem. Estamos iniciando, quanto maior número de pessoas ouvirem, melhor é. Filhos, nós estamos chegando no grande dia. A igreja primitiva anelava por isso. Muitos vendiam o que tinha, entregavam aos pés dos apóstolos, porque eles criam fielmente que Jesus voltaria.
Só que era necessário acontecer muitas coisas e muitos sinais para que o arrebatamento aconteça. E nós estamos vivenciando hoje no planeta Terra todos os sinais da volta de Cristo. Pode ser que o Senhor volte dentro da nossa geração. Pode ser. Esse dia está chegando. Para nós compreendermos sobre a Nova Jerusalém, é necessário eu falar um pouco sobre escatologia. A palavra fala que em breve o Senhor vai vir buscar a tua igreja. Como dispensacionalista, creio, e muitos creem assim, que a vida de Cristo será por duas etapas. A primeira trombeta, os mortos ressuscitarão com o corpo glorificado e ascenderão aos céus ao encontro do Cordeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, na segunda trombeta, nós seremos arrebatados. Arrebatamento significa puxado com violência, num piscar de olhos. Entraremos na glória com o Senhor, participaremos das bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja é arrebatada, aqui na terra se iniciará a grande tribulação. São 7 anos, de 3 anos e meio de muita paz, e 3 anos e meio das piores assolações que esse planeta Terra jamais viu. Terremotos, maremotos, chuvas de pedra, demônios, muitas e milhares de pessoas morrendo, o surgimento do anticristo, a caída do anticristo. Terminados 7 anos, quando o povo de Israel e o povo de Deus estiver encurralado no Armagedon, no vale chamado Meguido, do alto céu acontecerá a vinda triunfante do Senhor Jesus Cristo, junto com a igreja do Senhor, junto conosco, voltando para buscar e livrar o povo de Deus. Naquele instante, Satanás ele é aprisionado por 1000 anos, falso profeta também. Inicia-se nesse instante o reino milenar do Senhor. Essa terra será transformada a seu estado original. Diz a palavra que os montes capoeinarão. Diz a palavra que será tirada a ferocidade dos animais. As crianças poderão brincar com os leões. Os remanescentes que saíram dessa grande tribulação vão povoar novamente. E sabe quem vai governar esse planeta Terra? Jesus Cristo, junto conosco. Governaremos o planeta Terra durante 1000 anos. Passados 1000 anos, céus e terra desaparecerão. E será transformado a terra novamente. E diz a palavra que João, na ilha de Patmos, tem uma visão. Ele vê a nova Jerusalém descendo do céu, aonde será tabernáculo da igreja do Senhor com a igreja por toda a eternidade. Por isso que João está falando assim: eis que eu vi e eu vejo a esposa do Cordeiro. Ele está falando da noiva do Cordeiro, ataviada ao Cordeiro, cuja habitação eterna dos filhos do Altíssimo. Essa Nova Jerusalém é uma cidade literal. Essa Nova Jerusalém ela tem 2.260 quilômetros quadrados. É um quadrado de 2.260 quilômetros de largura, de frente, de fundo. A altura dela também é 2.260 quilômetros quadrados. É uma cidade, diz a palavra, de ouro. As ruas são de ouro puro. O alicerce para você ter ideia, os muros ao redor da Nova Jerusalém, ela tem 70 metros de altura. E o fundamento dela são de pedras preciosas. A praça dentro da cidade tem o rio da vida. Diz que o ouro é tão límpido que parece como um rio, um cristal. Lá existe mansões celestiais, mas eu compreendo que as mansões celestiais somos nós. Nós somos as mansões celestiais do Senhor. E lá reinaremos
ficaremos com o Senhor por toda a eternidade. Aleluia. Tira 1 milhão de eternidade, o que fica? Eternidade. Tira 1 bilhão de anos da eternidade, quanto fica da eternidade? Eternidade. Tire 10 bilhões de anos da eternidade, quanto fica de eternidade? Eternidade. Eternidade. Eternidade não se conta, não tem fim. Diz os estudiosos que o fim do universo é 10 bilhões de anos-luz da Terra. O que significa isso, pastor Altuba? Significa, se nós tivéssemos uma nave que andasse na velocidade da luz, e a velocidade da luz é 1, em 1 segundo nós damos 9 vezes volta em torno da Terra, são 300 mil quilômetros por segundo. Se nós tivéssemos uma máquina com essa velocidade, nós teríamos que viajar durante 10 bilhões de anos-luz para chegar no final do universo, ou seja, impossível. Eternidade é de eternidade. Por isso, meus irmãos, Rick Warren fala no livro Uma Vida com Propósito. Ele fala algo que faz nós refletir: por que a gente luta tanto por uma vida que vai durar 70 anos e deixamos de lado uma eternidade que é para todo sempre? Por que a gente fica tão envolvido naquilo que é material e se empenha de ter, se tem uma eternidade esperando por nós? Se tem uma nova Jerusalém a qual nós vamos morar, meus queridos. Existe um paraíso, existe a nova Jerusalém, existe uma eternidade de glória. O estereótipo de uma igreja perfeita é uma igreja que pega a referência na Nova Jerusalém. E é através da Nova Jerusalém que nós podemos verificar como tem que ser a igreja do Senhor. Quem quer saber aqui nessa manhã? Pode dar uma glória a Deus. Primeira coisa, a Nova Jerusalém, verso 19 diz assim. Verso 13 diz assim: da banda do Levante tinha 3 portas, da banda do Norte 3 portas, da banda do Sul 3 portas, da banda do Poente 3 portas. A Nova Jerusalém, ela tem 3 portas de cada um do lado delas, então são 4 lados: Norte, Sul, Leste e Oeste. As portas da cidade são como pérolas gigantes. Imagine a beleza deste local. Tem aqui uma figura, tem aqui um layout, né? A gente não pode, é muito mais lindo. A casa do Senhor é uma casa para receber brancos, negros, amarelos. A casa de Deus é uma casa que faz acepção de pessoas. A casa do Pai é uma casa de acolher homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações. A igreja está aberta para receber qualquer pessoa. O que ela não pode tolerar é a bagagem das pessoas. Hoje nós pela manhã estávamos falando, nosso professor Décio falando sobre o que é nascer de novo. E a gente descobre dentro de muitos significados que é nascer de novo. O nascer de novo é que a gente tem que nascer dos nossos conceitos, daquilo que a gente achava que era certo. É nascer de novo, e quem nasce de novo não tem passado. A igreja do Senhor tem que aceitar qualquer pessoa, mas a igreja do Senhor ela tem que se tornar e permanecer santa e santificada. Nós não podemos omitir a santidade das pessoas. Nós temos que receber qualquer homossexual, mas a igreja não pode tolerar o homossexualismo. A igreja tem que receber qualquer tipo de pecador, o ladrão tem que vir aqui, tem que ser bem aceito, mas nós não podemos aceitar a prática do roubo. A igreja tem que aceitar qualquer tipo de homicida, mas nós não podemos aceitar a prática do homicídio. Mas nós não podemos ter um olhar de julgamento, separar. Você ficaria no local que você não fosse bem acolhido? Ao chegar na casa de alguém e a pessoa não fazer sala, não tem essa história aí, fulano fez sala. A pessoa não te recebeu bem, você vai ficar neste local.
A igreja tem que estar preparada para receber o drag queen aqui e não olhar com olhar de julgamento. Será que nós estamos preparados para isso? Eu aprendo também com a Nova Jerusalém, verso 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, e o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda. O quinto sardônico, o sexto sardio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o décimo jacinto, o décimo ametista. Fundamento não aparece à vista. Sabia disso? Fundamento não aparece à vista. Tem o irmão Paulo aqui que é construtor, e quando vai construir um grande edifício ou uma própria casa, para ela ser bem forte, a beleza e o fortalecer não está nas paredes, mas está no fundamento. Então se faz um baldrame bem reforçado, com muito ferro, com muita profundidade, com muito concreto, cimento da melhor qualidade para fortalecer. Só que depois da casa feita, ninguém consegue enxergar o alicerce dela. Assim tem que ser a igreja do Senhor. Na Nova Jerusalém, o alicerce, a base, ela não é feita de concreto, mas é feita de pedras preciosas. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja santa e irrepreensível. A igreja do Senhor não pode ter duas caras. A igreja do Senhor não pode ter uma vida, os líderes dessa igreja não podem ter uma vida escusa, não pode ter uma vida paralela. Os irmãos podem descobrir que o pastor é uma coisa no altar e na casa dele ele é outra pessoa. Que o pastor é uma pessoa que fala sobre honestidade, mas na empresa dele ele é um safado, ele é um pilantra. Obreiros do Senhor, você tem que ser testemunhas do Senhor. Você tem que ter referência do Senhor aonde vocês forem. Você tem que ser íntegro e íntegra na presença de Deus, demonstrando que somos da igreja do Senhor, não somente aqui na igreja. Demonstramos que somos da igreja do Senhor quando as nossas atitudes exaltam o nome do Senhor. Como homem de Deus, como mulher de Deus. O nosso lar é embaixada do Deus Altíssimo. É no nosso lar que impera a paz do Senhor. Não é uma guerra, não é um xingando o outro, é um falso testemunho terrível. Lá em casa às vezes tem uma gritaria com os pequenos. A gente tem que orar para a paz cada vez mais. É o Isaac e a Ana, o Isaac. E o pai e a mãe ficam sem cabelo. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja santa. Você pode falar isso? A igreja do Senhor tem que ser uma igreja santa. Tu tem que ser santo porque Deus é santo. Sabe o que quer dizer santo? Separado. Separado para Deus. Separado para Deus. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: você é diferente. Você é crente. Ou se a pessoa fala assim: poxa, você é crente. A igreja do Senhor é uma igreja santa. Eu não posso ser algo aqui dentro e fora ser outra pessoa. Se santificar para Deus. Amém? Terceiro, versículo 22 e 23, que é Apocalipse 21. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita do sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem anunciado, é o Cordeiro e a sua lâmpada. Na Nova Jerusalém não haverá templo, porque o templo é o Senhor Jesus. Meus irmãos, o único que deve ser adorado na igreja é o Senhor Jesus Cristo.
Diga assim: o único que deve ser adorado na igreja é o Senhor Jesus Cristo, é o Cordeiro Santo. Essa história de líderes serem exaltados, o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus, e com ele milagre acontece, os demais não acontece. A oração dele, a oração dela é mais poderosa do que todos, e a pessoa se engrandece ao ponto de não precisar mais falar com as ovelhas. Já sai nos bastidores, não precisa aconselhar ninguém, está num novo patamar. Jesus Cristo lavou os pés dos apóstolos antes de ser crucificado. Humildade. A igreja de Cristo tem que exaltar e glorificar a Jesus. Tem que exaltar e glorificar a Jesus. Nenhum ser humano é digno de adoração. Tem camarada que gosta mais do Corinthians do que de Jesus. Tem pessoas que adoram mais o Justin Bieber do que Jesus. E esses camaradas, quando vêm fazer show no Brasil, tem garotas e garotos que ficam 2 meses plantados na porta de um estádio, fazem barraca, é ou não é? E tem pai que colabora com isso, que acha isso normal, para o ídolo. O único que pode ser adorado é o Senhor Jesus Cristo. O único que tem que ser exaltado é o Senhor Jesus Cristo. A disparidade, alguns ficam no estádio durante 3 meses, mas vai cultuar ao Senhor uma vez por semana reclamando. Quando o calo aperta, quando o problema chega, quem que pode vir ao nosso auxílio? Será que é o Neymar? Será que é a Ivete Sangalo? Será que são os ídolos humanos que podem fazer alguma coisa a nosso favor? Ou o único que pode entrar com potência na nossa vida e fazer milagre é o Senhor Jesus Cristo? É o Senhor Jesus. Na casa do Pai existe hierarquia para serem respeitadas, tem que ser respeitadas. Deus trabalha com organização. Deus colocou o anjo da igreja para ministrar a ovelha no caminho que deve trilhar. Não concordar com alguma coisa que o líder faz é lícito, desde que primeiro a ficar sabendo o próprio líder. Pastor, muitas vezes não chega o pastor, eu acho que não é legal isso, eu acho que tem que ser assim, assado. A gente entra num acordo, conversa junto, explica e tal, e toca-se a vida. Agora, quando, meus irmãos, a rebeldia toma conta da vida da pessoa, eu não faço porque eu não faço, porque eu não quero, eu sou contra tudo isso, isso é o diabo, meu. O reino de Deus é um reino organizado. Mas nem por isso o líder da igreja ou o líder de algum ministério se posta como intocável. Sou falho como vocês são, sou ovelha como vocês. O único, diga assim, o único que deve ser adorado é o Senhor Jesus Cristo. Quarto, Apocalipse 21, 27 e depois Lucas 10, 20. Apocalipse 21, 27 diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos todos juntos mais uma vez, vamos lá? E não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Lucas capítulo de número 10, versos de número 20, que diz assim: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Glorifica o Senhor, meus irmãos. Quando eu e você nós tivermos um encontro com Cristo, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Qual é o passaporte para entrar na Nova Jerusalém? Ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Quem já viu um filme chamado O Peregrino, ou leu o livro O Peregrino, John Bunyan? Quem não viu, vejam.
John Spurgeon, uma das partes que colaborou muito com a conversão dele foi ler O Peregrino, uma obra de 1500 e pouquinho. O Peregrino é a história de John Bunyan. John Bunyan, ele era um dos sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana. E ao ler a palavra, ele viu que aquele conceito religioso estava totalmente corrompido e errado. E ali ele toma a decisão de ministrar a verdade do Evangelho. Só que os líderes, ao vê-lo tendo êxito na sua ministração da palavra, aprisiona num cárcere. E ali fala o seguinte trato com ele: se você negar o que você está falando, você sai. Se você não negar, você vai morrer. Ele chama os seus familiares e fala assim: eu não posso negar naquilo que é a verdade. Eu vou ministrar a verdade, aonde foi, como foi, eu vou ficar, se necessário for ficar preso, até a morte eu vou ficar. E ali ele entrou num acordo com a família e ficou preso. Naquela noite, ele teve um sonho de um personagem chamado Cristão, saindo da cidade da destruição para Nova Jerusalém. E ele acordou naquela manhã do outro dia e anotou o que ele conseguiu ver. E é interessantíssimo o livro, meus amigos, dele, dos obstáculos no meio do caminho, daqueles que querem desviar o peregrino, né? O peregrino do caminho, o cristão do caminho. E aí no outro dia ele dormiu novamente e o sonho veio a partir de quando parou da noite passada. E durante alguns meses ele foi tendo sonho todos os dias. E o livro Peregrino, ele é o segundo livro mais lido do mundo depois da Bíblia. Quando eu e você nós aceitamos a Cristo como Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida. No livro da vida. Nós aprendemos que para servir ao Senhor Jesus Cristo é necessário nascer de novo. Não adianta levantar sua mãozinha, vir à frente, aceitar a Cristo e achar que está certo. A palavra fala de ir até o fim, ao que vencer. O passaporte é entregue, meus irmãos, para Nova Jerusalém, só para aqueles que vão até o fim. Até o fim, filhos. O passaporte para entrar na Nova Jerusalém tem que ir até o fim. Diga para o seu irmão: tem que ir até o fim. Fala para o outro irmão: tem que ir até o fim. Não pode desistir. Não pode desistir. Deus tem uma eternidade guardada para nós. Deus tem uma eternidade de glória, de honra. Deus tem a Nova Jerusalém, a qual eu e você nós moraremos, né? Aleluia! Os homens brigam por ouro aqui. Lá em cima a gente vai pisar em ouro. Aqui o pessoal luta para achar uma pedra, uma esmeralda. O fundamento do muro tem muita esmeralda. Sabe qual é o mais interessante? E uma das maiores virtudes da Nova Jerusalém que nós deveríamos ter como igreja do Senhor: ali não tem povo da Assembleia de Deus, ali não tem povo da Igreja do Aumento em Cristo, ali não tem um povo separado da Igreja Rocha Eterna, não tem um povo da Universal. Ali só é um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Lá não existe bairro, mas lá existe só uma família chamada família do Deus Altíssimo, a família de Jesus Cristo. Eu aprendo que nós temos que ser família. Se às vezes dentro da igreja é difícil de ser família, sermos um, para que o mundo saiba que nós somos dele. Se na rua Monte São Martim é difícil a gente ser um, cada um tem as suas diferenças, mas nós deveríamos ter comunhão um com os outros. Deus não leva em consideração
Deus tem para ele um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. O povo dos quatro cantos da terra, em todas as épocas e gerações, Deus tem o seu povo, aqueles que estão escritos no nome do livro da vida. Para ser firme até o fim. Família é uma instituição divina de Deus. Essa história do mundo, que família é algo falido, que hoje a ideologia de gênero, a qual muitos acham que a criança, ela desde pequena tem que decidir o que ela quer ser. Eu nasci garoto, mas eu quero ser garota. Eu nasci garoto, mas eu quero ser garoto. É o diabo, meus irmãos, entrando. Tem uma cartilha LGBT, a qual quer ser inserida dentro das escolas municipais, estaduais, a qual mostra que o mundo homossexual, o sexo homossexual é normal. Tivemos no mês passado uma exposição lá no Santander, lá no sul, a qual tinha incentivando a zoofilia. Sabe o que é zoofilia? É sexo com os animais. Uma figura de Cristo com uma arma na mão. Lá no MAN, essa semana, o artista se colocou nu no centro da exposição para que as crianças fossem apalpá-lo, falando que é artístico. Satanás não está para brincadeira. Satanás ele quer acabar com as famílias. Sabe por quê? As famílias são santas perante Deus. Aleluia. Nossos filhos são santos perante Deus. O seu cônjuge, diz a palavra que quando nós casamos, tornamos uma só carne, porque nós somos santificados um com o outro. A família é santa. Zelar pela família, lutar pela família. Não é por qualquer motivo que a gente deixa de lado o filho. Eu quero cumprir, vai embora. Não é por qualquer motivo que a gente se separa. Não, somos uma só carne perante Deus. E ir firme até o fim. Igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Vamos anelar pela nossa família. Vamos orar pela nossa família. Orem pelo vosso cônjuge. Seja o melhor amigo, a melhor amiga um do outro. Tenha os seus filhos sob a sua sujeição. E ministre o Evangelho para eles. Fale do amor de Cristo. Porque nossos filhos, antes de ser nossos, é do Senhor Jesus Cristo. Igreja Avivamento em Cristo. Nós somos formadas por famílias. E por essas famílias que a gente vai lutar até o fim. Aleluia. Amém? Amém. Se coloque em pé nesse instante. Glória a Deus. Feche seus olhos. Quem quer morar na Nova Jerusalém? Aleluia. Quem quer ter a paz e a certeza no coração que a eternidade está às portas? Que o paraíso está logo aí. Pastor, o que acontece quando eu morro? Você sai desse corpo terrestre. Se ali é um corpo espiritual e vai para o paraíso. A encontrar os seus entes queridos que morreram em Cristo, as quais têm o nome escrito no livro da vida. Dura coisa a pessoa morrer e ir para o inferno, porque o inferno existe. O pessoal não fala de inferno, não. O inferno existe.
Mas eu não sirvo a Deus com medo do inferno. Eu sirvo a Deus porque eu amo Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Eterno Deus, amado Pai, eis aqui a tua igreja. Igreja essa que se reuniu nessa manhã para adorar e glorificar a Ti. Igreja essa que se reuniu através da internet, desse culto virtual santo. Igreja essa, meu Pai querido, que ouviu hoje a Tua palavra. Igreja essa, Senhor, que está disposta a pagar o preço e servir ao Senhor, porque Ele ama, Senhor. Senhor, escreve o nome dos seus filhos no livro da vida. Aqueles que se achegam até a Ti, com coração arrependido, de maneira nenhuma o Senhor lançará fora. E faça morada na vida de cada um, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Que a Tua paz reine, que a alegria do Senhor reine. Que nós venhamos cultuar o Senhor todos os dias com o ânimo pronto, Senhor. E que nós venhamos ganhar muitas almas para o Teu reino, para que juntos estejamos na eternidade de glória do Senhor Jesus Cristo. Que vivamos a cada dia o Seu mal, dando valor, meu Pai, não nas coisas fúteis desse mundo, não juntando tesouros na terra, onde a traça corrói, o ladrão entra, mina e rouba, mas que venhamos juntar tesouros no céu. Saudade do céu, Senhor. Que saudade do paraíso, que saudade da Nova Jerusalém. Ó Jerusalém, Nova Jerusalém, em breve estaremos aí, para estarmos juntos com o Senhor por toda a eternidade. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir bem força, Senhor.